Notícia urgente em desenvolvimento aqui em Campinas. Presidente do Sindicato dos Rodoviários, que atua lá em Paulínia, foi morto na porta de casa no Parque Anhumas, aqui em Campinas. A gente vai conversar primeiro por telefone com a Thalita Souza, que está acompanhando desde cedo essa movimentação. Thalita, o corpo acabou de ser retirado da casa. Bom dia. Exatamente, Felipe. Bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Nossa equipe, inclusive, agora com o trabalho de perícia já finalizado, com o corpo já retirado da frente da casa, né, onde aconteceu esse assassinato, encaminhado ao IML. A gente está a caminho da DIG, a Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas, porque é para onde aí a esposa e os dois filhos de Nilton, né, foram levados, então, para deporem. E é onde o caso aí será investigado. Nilton de Aparecida de Maria, Felipe, tinha 58 anos, e era, como bem você disse, presidente do Sindicato dos Rodoviários. Ele atuava lá em Paulínia. Ele foi morto, então, com um único disparo na nuca. Hoje de manhã, ele saía de casa, onde morava com a família, no Parque Anhumas, aqui em Campinas, quando foi abordado. A informação é de que dois suspeitos o esperavam do lado de fora, em um carro, por volta aí das 6 horas da manhã. Ele, segundo informações, né, segundo o que a gente conseguiu apurar, aparentemente eles já aguardavam com quem já conhecia a rotina da vítima, né? Ele costumava sair por volta das 7h30 da manhã, então eles chegaram um pouquinho antes, por volta das 6h30, 6h40, e já o aguardavam no portão da casa de Nilton, né? Como se fosse, já o aguardavam, digo assim, na expectativa de que ele fosse sair, né? Com quem já conhecesse a rotina dele. E aí, Felipe, a informação é de que eram dois suspeitos dentro do carro. Um deles, então, desce do carro, aborda Nilton, que saía com a esposa sobre um suposto assalto. E aí, esse suspeito, né, o que desce é o que estava no carro do passageiro, do lado do passageiro. E aí, esse suspeito desce e pede para que a esposa de Nilton volte para dentro de casa. Depois, Nilton, ainda na frente da casa, é ordenado aí a virar de costas e é morto, então, com um único disparo na nuca. A gente tem informação, a polícia inclusive confirmou para a gente de que nada foi levado. Nenhum documento, muito menos o carro onde Nilton estava, nem aparelhos celulares, né? Nem tanto dele quanto aí da esposa. Que acaba aí abrindo indícios de que seria uma execução. Familiares também contaram para a gente, Felipe, de que Nilton disse no último domingo aí, de que estava sendo ameaçado de morte. Durante um almoço ali de família, né, rotineiro, inclusive, o celular dele aí tocava por diversas vezes com ameaças. Mas ele aí não passou, a informação, ele não passou, inclusive, aos familiares, quem estaria ameaçando e por quê. A informação, então, ele acabou relatando ali aos familiares durante esse almoço de que estava sendo ameaçado de morte. Ontem, inclusive, Nilton acompanhou aí a greve dos ônibus lá da cidade de Paulínia, né? Essa greve acabou acontecendo aí porque os trabalhadores não receberam o FGTS e também o vale aí que deveria ser depositado no último dia 20 agora de janeiro. E aí, ele como presidente do sindicato acompanhou toda essa movimentação, inclusive segundo alguns amigos, as pessoas que acompanhavam também ele ali, os próprios trabalhadores, disseram que Nilton estava incomodado. E aí, ele dizia que estava bem preocupado com essa questão de estar sendo ameaçado de morte. Agora, então, portanto, Felipe, a polícia agora já conseguiu, né, imagens de segurança de casos ali da própria rua onde isso aconteceu, da casa de Nilton, e agora para apurar, então, essas imagens de segurança para chegar, então, até esses dois suspeitos, né, de início, que, então, assassinaram Nilton nesta manhã, Felipe. A Thalita Souza está ao vivo na sede da DIG, no DEIC, né, DIG-DEIC, aqui em Campinas, que é onde o caso está sendo registrado e onde, Thalita, estão sendo ouvidos a esposa e filhos do Nilton de Maria, não é? Mais uma vez, bom dia para você. Exatamente, Felipe, bom dia a você mais uma vez, a todos que nos acompanham. Então, portanto, a esposa, né, e os dois filhos de Nilton estão aqui na DIG prestando depoimento nesse momento. Felipe, a gente conversou inclusive agora há pouquinho com um advogado do Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários que passou mais informações para a gente. Só para a gente retomar um pouquinho, então retomar o caso, para o pessoal de casa, Nilton de Maria tinha 58 anos, né?
e era então o presidente do Sindicato dos Rodoviários. Ele atuava mais na região ali de Paulínia, da cidade de Paulínia, né? A sede então, ou melhor, uma subsede na cidade de Paulínia, onde então ele trabalhava lá, mas morava aqui em Campinas com a família. A informação então que a gente tem aqui atualizada com o advogado é que ele assumiu então o cargo no mês de agosto, no dia 11 de agosto. E desde então, Felipe, 11 de agosto do ano passado, né? E desde então ele já vinha sofrendo ameaças. A gente não tem informação quais são essas ameaças, quais foram essas ameaças e por quem. Mas o advogado confirmou que sim, ele vinha sofrendo ameaças desde agosto, quando então assumiu esse cargo de presidente. Inclusive no mês de dezembro, agora do ano passado, né, de 2021, ele foi perseguido por algumas ruas aqui de Campinas. Ele passou essa informação, inclusive, ao advogado ainda nessa semana, quando ele já vinha sofrendo mais ameaças no último domingo. E aí então ele contou ao advogado que em dezembro ele foi perseguido por algumas ruas aqui de Campinas. Ele percebeu que um carro o seguia, mas ele acabou não contando, não relatando aos familiares e também aos amigos por questão de não preocupá-los. Inclusive, a informação que a gente tem confirmada é que ele nem ao menos chegou a fazer boletim de ocorrência, não chegou nem ao menos a acionar, né, a polícia sobre essa situação, Felipe. Então, sobre o caso de hoje, então ele foi morto na manhã de hoje na casa onde ele morava, né, aqui em Campinas, com a mulher e um dos filhos, tá? O filho mais jovem, o filho mais novo. A informação então que a gente tem é que ele saía de casa para trabalhar, né? Ele ia levar a esposa no trabalho e em seguida seguir para o sindicato, quando então dois rapazes já o aguardavam, né, do lado de fora há já algum tempo, por volta das 6 horas, é o que indica mais ou menos as câmeras de segurança. E aí, um dos rapazes desce do carro e manda a esposa retornar para dentro de casa. Isso acontecia quando eles já saíam com o veículo e fechavam o portão. E aí, um dos suspeitos desce do carro, aborda então o casal e manda, né, ordena para que a esposa volte para dentro de casa. Ele fica com o Newton do lado de fora e em seguida ele já pede para que Newton levante as mãos e vire de costas. É então aí onde é feito um único disparo, né, que provoca a morte de Newton, o único disparo então na nuca. E aí, em seguida, os dois suspeitos já saem, né, já fogem do local. A informação que a gente tem é que o carro, inclusive, já foi identificado pelas câmeras de segurança e a polícia, então, dá andamento a essas investigações. Familiares, então, contaram, Felipe, também confirmaram essa informação ao advogado, que no domingo, né, durante um almoço, o Newton recebia diversas ligações com ameaças. Ele não passava mais detalhes, a família conta, mas que ele contou então aos familiares que recebia ameaças e no domingo, então, mais uma vez, durante um almoço de família, ele conta que estava sendo aí ameaçado de morte. Felipe, então agora a polícia com esses depoimentos, né, dos dois filhos, então, e da esposa, aqui nesse momento na DIG de Campinas, e também com as imagens de segurança, que é quem deve aí trazer mais alinhamento, né, sobre essas investigações, que até o momento parte então para uma execução. Bom, informações importantes que foram acrescentadas nesse momento pela Thalita Souza, informações importantes que a polícia já conseguiu identificar sobre a morte de Newton de Maria e que aparentemente, pelo que se entende, não teria, a princípio, tá, relação com a greve dos motoristas de Paulínia que aconteceu ontem. A não ser que essa greve já estivesse sendo mobilizada há mais alguns dias, não é? E aí acabou acontecendo ontem. Mas a princípio trata-se de uma coincidência, entre aspas. Agora, chegou até a rolar a informação, né, de que ele tinha registrado boletim de ocorrência de ameaça. A Thalita disse agora que não tinha, esse boletim não foi registrado afinal. E aí, gente, reforça mais algumas coisas que deixam essa história mais esquisita. Você recebe ameaça, você recebe ligação e não comunica à polícia em nenhuma circunstância, então tem muita coisa ainda a ser esclarecida. Ô Thalita, só reforça aqui pra gente, pelo que se sabe até o momento, e pelo que a polícia entende, era uma pessoa que estava seguindo ele, estava acompanhando a rotina dele já há alguns dias, porque sabia exatamente os horários que ele saía, chegava em casa, não é isso?
Exatamente, Felipe, são esses primeiros indícios que a polícia acredita, né? Isso porque as câmeras de segurança que já estão com a polícia indicam o horário quando esses dois rapazes chegam, né? Eles chegam em um veículo, dois suspeitos. E aí eles já aguardam muito certeiro na frente do portão de Newton. E aí, muito próximo, inclusive, ao horário que ele costumava sair, os familiares disseram que era uma rotina, ele tinha essa rotina, né, de sair sempre no mesmo horário, acompanhado da esposa, porque ele levava a esposa primeiro para o trabalho, e em seguida ele seguia para o sindicato. Então era algo rotineiro dele, né, da família, de sair sempre no mesmo horário. E aí, inclusive, ele saía por volta de umas 7h30, 7 horas, entre 7 e 7h30, né? Horário, então, que o carro chega com os dois suspeitos em frente à casa de Newton é por volta das 6h30, 6h40. Então eles chegam por volta desse horário, eles estacionam e esperam certamente Newton sair da casa, porque já com a saída dele, né, eles pedem então para que a esposa retorne para dentro de casa. O advogado acabou confirmando para a gente também que a esposa relata que na hora da abordagem eles falam que querem o carro de Newton, então por isso que eles pedem para que ela retorne para dentro de casa. Então, segundo o advogado, ele conta que um dos suspeitos, né, que é o que aborda Newton, fala: eu quero só o carro. Pede, então, ordena para que a esposa retorne para dentro de casa. No que ela volta e ele fecha o portão, o Newton, então, é atingido, né? Então, ele fala para que o Newton levantasse as mãos e virasse de costas. E aí é feito, então, esse único disparo, Felipe, que acaba provocando aí a morte de Newton, em frente ali mesmo à casa, né, onde a família morava. Dá a entender, ô Thalita, de que a gente quer o carro e não sei o quê, que era para justamente fingir que era uma tentativa de assalto, para poder não deixar claro que era uma emboscada e de que o objetivo era matar de fato o Newton de Maria, né? Dá a entender isso, e o que a polícia também investiga nessa altura do campeonato. Fala-se isso para poder passar por um latrocínio, né? Ou o roubo seguido de morte, ou então simplesmente um roubo, mas acaba tendo essa outra vertente que já está começando a ser desbaratada pela Polícia Civil. A Thalita Souza continua na frente da Delegacia de Investigações Gerais aqui de Campinas e pode voltar a qualquer momento aqui no Tá No Ar Campinas, caso a família termine de prestar o depoimento ali na DIG. E, claro, volta se houver novas informações.